Olha, pessoal, e amanhã é dia de eleição. É dia de eleição nos Estados Unidos. Kamala Harris, ou melhor, eu fui corrigido por uma colega minha que mora nos Estados Unidos. Vou falar a pronúncia certa pra vocês, na boa, hein? Kamala. Kamala. Repeat with me. Kamala. Kamala Harris e Donald Trump chegam tecnicamente empatados para a disputa presidencial. No último discurso, Trump questionou novamente a credibilidade da apuração de votos, enquanto Kamala Harris prometeu reduzir o custo de vida para a classe média. Afinal de contas, that's the economy, stupid. É a economia que vai decidir essa eleição. Laura Porto, eu estou acompanhando o noticiário e agora vejo. Kamala deixa Trump para trás, definida a eleição. Trump assegura a vitória com margem, tá chutando todo mundo para tudo quanto é lado. Pelo que eu vi, lá em Michigan, Illinois, Wisconsin, estava dando Kamala. E na Pensilvânia, que tem 19 delegados, estava dando Trump. O que você está acompanhando? O que você sabe? O que você pode nos dizer? Eu acho que vai dar Trump, mas eu acho que você é Kamala. Olha, eu não sou nada, estou aqui só para comentar as notícias e para dizer que eu acho que estamos tendo um reflexo bem parecido com o que passamos em São Paulo nessa última eleição, né? Na verdade, o fato é que a gente não sabe, ninguém tem certeza de nada e a gente está vendo essa super polarização ainda, mas tão dividido, né, agora nos Estados Unidos e com a própria Kamala, eu já perdi a pronúncia correta. Kamala, a própria Kamala, eu não tenho essa aptidão tão boa com o inglês, mas ela defendendo questões, inclusive econômicas, do próprio governo que ela faz parte, que ela é vice, né? Então, nós temos ainda questões bem conflituosas e o fato é que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Dar. Agora, Luiz Augusto Durso, para não errar a pronúncia, fala é mala. Pronto, Kamala. Pronto. A Kamala Harris está liderando, claro, Nova York, toda ali a costa nordeste dos Estados Unidos e também toda a costa oeste. E o Trump vai bem ali no meião americano. A Laura disse que comparou com a eleição de São Paulo. Acho que não, porque o Trump não é centro, né? O Trump é direita. E a Kamala é meio solta, tudo bem, ela é meio de esquerda. O que você acha que vai dar? O que você ouviu? Nosso telespectador quer saber informação. Você acha que vai dar, pelo que você está acompanhando as pesquisas, está caminhando para Durso, Kamala ou Trump? Essa é a pergunta de ouro. Se eu tivesse a resposta, ou eu estaria chutando ou mentindo. Essa eleição mostra que talvez nós estejamos vendo nos Estados Unidos o que aconteceu entre Bolsonaro e Lula. A polarização faz com que as duas figuras se tornem super populares e poderosas e a gente chega às vésperas da eleição sem saber o resultado ou sem ter uma expectativa do que vai acontecer. De fato, eu acho que qualquer um que estiver pendendo para um lado está chutando. Com relação a essa situação que a gente vê nessa última pesquisa, o que a gente pode comprovar é que Joe Biden tomou a decisão certa em recuar. Se ele fosse o candidato, eu duvido que nós estaríamos acompanhando esse momento eleitoral importante para os Estados Unidos e para o mundo, em que nós temos, além da polarização, uma situação de uma mulher com a possibilidade de ganhar essa eleição contra Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos, e totalmente incerta a situação dos Estados Unidos. Então, o futuro nos dirá capês. E eu não vou fazer aqui nenhum tipo de adivinhação, porque eu erraria com certeza, que eu sou muito pé frio em campanha eleitoral. Discordo. Prognóstico. Você é pé quente. É pé quente. Guilherme Mendes, eu estava ouvindo a seguinte informação que me surpreendeu. A comunidade judaica dos Estados Unidos são mais ou menos 3,5 milhões de judeus norte-americanos. Claro que tende a Trump, o próprio Benjamin Netanyahu diz que nunca Israel teve um aliado na Casa Branca tão forte, tão decidido e tão determinante quanto Donald Trump. Mas o que me surpreendeu é que a comunidade árabe e muçulmana nos Estados Unidos, que está crescendo a cada ano, está se manifestando pró-Trump. E eu fiquei surpreso. Dizem eles que a Kamala está sendo ineficiente
e compactuando com o governo Biden naquilo que eles dizem, claro, que é a perspectiva da comunidade árabe norte-americana, ou seja, está sendo omisso e contribuindo para o genocídio em Gaza. E que ainda que Trump tenha 1% de chance de fazer alguma coisa, eles vão se apegar a esse 1% de chance em vez da realidade hoje, que é de apoio total e cego à campanha de Israel em Gaza. Eu pergunto então a você, Guilherme Mendes, será que unindo judeus e árabes norte-americanos numa questão do Oriente Médio tão polarizada pode significar uma vantagem para Donald Trump? Ou mesmo o público jovem que está com Kamala, que é amplamente favorável a ela, pode pender essa eleição a seu favor? Jogue os seus dados, faça a sua aposta. Kamala ou Donald Trump? O sempre polêmico Guilherme Mendes. Capês, boa tarde para você, aos amigos aqui de bancada e você aí de casa. Sem dúvida, o resultado, qualquer um de nós aqui que cravar vai estar chutando, até porque nenhuma pesquisa ousou indicar um vitorioso fora das margens de erro. Uma coisa que é certa é a choradeira do Donald Trump. Ele nem disputou ainda e já está questionando mais uma vez o sistema eleitoral. Ele fez escola disso, aqui no Brasil nós tivemos algo muito parecido. Engraçado que quando ele ganhou não houve nenhum tipo de questionamento. O questionamento surge normalmente e até previamente já preparado, caso ele venha a perder. É engraçado essa colocação que você fez, Capês, porque no Michigan tem uma cidade chamada Dearborn, no final de semana vinham falando bastante sobre isso, que é a maior comunidade árabe muçulmana dos Estados Unidos. Uma cidade de aproximadamente 110 mil pessoas e que pode sim determinar os rumos do Michigan. E se o Michigan pender para qualquer um dos lados, também pode decidir a eleição. E o engraçado é que no Michigan, em 16, venceu Trump, em 20 venceu Biden, e a diferença entre uma eleição e outra foi de 103 mil votos pró-Biden em 2020, 108 mil votos para Trump em 2016, e a cidade tem 110 mil habitantes, cuja população é majoritariamente mais de 90% de origem árabe e muçulmana. Então está se colocando que uma eleição de 300 milhões de habitantes pode ser decidida por uma cidade de 110 mil pessoas. Isso vai ser muito, muito curioso, e aí o coração, o ponto nevrálgico dessa discussão é justamente a disputa Israel-Hamas e agora Israel-Hezbollah. O fato é que a comunidade libanesa está muito incomodada com a permissividade dos Estados Unidos frente aos ataques de Israel no Líbano. A questão Hamas, terrorismo, já ficou um pouco de lado. Realmente o que Israel vem fazendo no Líbano está desagradando muito os imigrantes libaneses e é aquilo que você bem falou. Não se sabe como Trump vai conduzir a questão, mas o fato é que a condução dada por Biden/Kamala não agradou os libaneses americanos, os americanos de origem libanesa. E isso talvez possa fazer com que eles mudem de lado mais uma vez, voltando à escolha de 2016. Nós já temos, o Kriegner, meu querido Henrique Kriegner, já temos aqui Luca Bassani, que é o nosso correspondente internacional, que está direto aí de Munique, onde são 19 horas e 10 minutos. E, claro, o nosso querido Luca Bassani já tem algumas informações para apimentar esse debate. Boa noite. Não. Você está em Washington? Você está em Washington, D.C., muito bom. Boa tarde, Luca Bassani. Daí, do epicentro da eleição, onde Kamala parece ser a favorita aí em Washington, como é que você vê o desenrolar dessa votação? Como é que estão os swing states? Pararam de fazer balanço? Para não repetir a palavra, qual a sua perspectiva? Boa tarde a você, Capês, aos nossos debatedores, a nossa qualificada audiência. Realmente aqui acabou de se tornar tarde, 12:10 no horário local de Washington, aqui na frente do Capitólio, a sede do Poder Legislativo, que também é uma eleição para a gente analisar. A gente fica tanto tempo falando sobre Kamala Harris e Donald Trump que se esquece que a eleição para o Congresso inteiro, as 435 cadeiras, também acontecerá amanhã, já está acontecendo, nos votos que aconteceram de maneira antecipada e vão decidir se o próximo presidente vai ter uma maneira de governar o país de maneira fácil ou se vai ter dificuldades de aprovar legislações que são polêmicas, seja na questão dos direitos reprodutivos das mulheres, questões do aborto, questões de legalização de drogas, de maior controle de armas e também maior restrição à imigração. Falando sobre a principal eleição que teremos, que é a eleição presidencial,
todas as pesquisas mostram que a diferença entre os candidatos nos 7 estados pendulares está dentro da margem de erro. Quais são esses estados? Nevada e Arizona do lado oeste, Nevada valendo 6 votos no sistema de delegados e Arizona 11, portanto, tem um peso, mas não é tão importante quanto aqueles que nós temos aqui na margem leste do país, sendo a Geórgia um estado importante com 16, Carolina do Norte também com 16, até chegar no antigo Blue Wall, né, que eram 3 estados muito democratas que foram se tornando mais conservadores ao longo dos anos, Pensilvânia com 19, Michigan com 15 e Wisconsin com 10. Então a gente vê que a disputa está muito parelha, ganha quem chegar a 270. Por enquanto, Kamala Harris tem 226 nas contas mais conservadoras, considerando os estados democratas, e Donald Trump 219. E aí a gente vê que quem chegar em 270 nessa combinação de estados vai ser o próximo presidente norte-americano. Tudo indica que naqueles estados mais ao sul, Geórgia, Carolina do Norte, Trump terá uma facilidade para vencer, principalmente considerando que alguns dias antes das eleições, tanto em 2016 quanto em 2020, as pesquisas davam uma vantagem aos democratas, o que acabou não se mostrando nas urnas. Então, as pesquisas superestimaram os resultados democratas e Trump teve uma vitória naquele estado, né, no caso da Carolina do Norte. No caso da Geórgia, perdeu por 0,3%, mas disseram que perderia por mais de 2%. Então a gente vê que, considerando o que as pesquisas dizem, ele estaria assegurado nesses estados mais ao sul. Mas os 3 lá em cima, do meio oeste americano, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, não dá para falar com certeza quem vencerá. Algumas pesquisas dão Wisconsin e Michigan em vantagem para Kamala Harris e Pensilvânia na vantagem de Donald Trump, mas as contas dizem que para vice-presidente ser eleita, ela precisa ganhar os 3 estados, o que é um feito muito difícil. Joe Biden conseguiu esses 3 estados em 2020, mas não foi por uma vantagem muito grande. O Guilherme Mendes trouxe aí que a vantagem no Michigan foi acima de 100 mil votos em um estado com quase 6, 7 milhões de eleitores, ou seja, uma vantagem pequena. Mesma coisa na Pensilvânia. Então a gente vai estar olhando esses estados amanhã nessa cobertura histórica, desde as 19 horas até as 2 horas da manhã, horário de Brasília. Aquilo que a gente vê é que há sim uma divisão bastante grande no país, apesar aqui de Washington DC a população ser bastante liberal, bastante progressista, bastante de esquerda, e os democratas ganharem aqui sempre com margens acima de 70%, 80%, como é historicamente. Só gostaria de fazer um comentário em relação àquilo que vocês trouxeram no começo do programa sobre o comportamento da população muçulmana dentro dos Estados Unidos, que muitos preferem Donald Trump. Isso não tem a ver com a questão Israelo-Palestina, que é sim uma questão que é importante para essa população, mas tem a ver com a questão de costumes. Não podemos esquecer que, por mais que os muçulmanos nos Estados Unidos representem em grande parte os imigrantes, eles são, em sua maioria, conservadores. Essas questões relacionadas a diferentes gêneros, à linguagem neutra, até mesmo aos direitos LGBTs, não são pautas prioritárias para a população muçulmana, que isso em grande parte é bastante conservadora na pauta religiosa e de costumes. Então acaba optando por Donald Trump, que é um candidato conservador, em detrimento de Kamala Harris, que representa esse progressismo também na questão comportamental, na questão dos costumes, na política woke, se assim a gente pode falar, aqui dentro dos Estados Unidos. Então, isso explica o comportamento deles. Até conversei com alguns afegãos americanos aqui em minha estado em Washington, e muitos dizem que pela questão religiosa, Donald Trump acaba sendo mais próximo dos seus valores, e por isso que muitos têm votado nele, assim como a gente vê em algumas pesquisas preliminares. Ô, Luca Bassani, primeiro uma curiosidade, eu tô vendo atrás de você 2 pés de guaritas em granito. Isso aí, eu não lembro que tinha. Isso foi fruto da reforma após aquela invasão do Capitólio? Na verdade, esse é um elevador. Que aqui abaixo nós temos uma garagem, um estacionamento, e as pessoas que necessitam de assistência especial sobem por elevadores. São 2 elevadores que trazem até essa parte plana, onde tem a entrada dos visitantes para o Capitólio, mas de acordo com as imagens, foi aqui que aconteceu também aquela invasão no 6 de janeiro de 2021, naquele dia fatídico, e que acabou deixando todo mundo impressionado como que o maior país do mundo no sistema de segurança permitiu tamanho ato antidemocrático, se podemos colocar assim, da maneira com o maior eufemismo possível, porque foi de fato uma insurreição e que esperamos que nunca mais se repita na história da grande democracia dos Estados Unidos da América.
Valeu. Luca Bassani, muito obrigado pela sua participação. A qualquer momento voltamos com você com mais informações atualizadas a respeito do andamento da votação na eleição que pode mudar o mundo. Kamala Harris ou Donald Trump?